Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa 16ª aula do nosso curso de Cálculo 1. E neste vídeo, pessoal, nós já vamos começar falando de algumas aplicações, da derivada. Mais precisamente, nesta aula, nós vamos falar da velocidade e da aceleração. Nós vamos ver que nós podemos estudar a velocidade de uma determinada partícula, bem como a aceleração sofrida no deslocamento dessa partícula, usando a derivada, tá? E mais adiante, embora o título dessa aula seja velocidade e aceleração, nós também já vamos começar a entender a questão do uso da derivada para o estudo de comportamento, o estudo do comportamento de determinadas funções, ou seja, como ela se comporta, o estudo do gráfico dela. Então vamos lá. Bem, pessoal, inicialmente eu recomendo que vocês leiam o livro do professor Guidorizi, na página 196, certo? Então vamos lá. Bem, inicialmente, pessoal, nós vamos supor que uma partícula se desloca-se sobre o eixo do x, tá? Então você tem aqui o eixo x, tá? E essa partícula está se locomovendo aqui sobre o eixo x, com uma função x igual a f de t. Então, observe que x é uma função de t. Constantemente t determina o tempo, tá? Então, em cada tempo, essa partícula deve estar em alguma posição no eixo, tá? Bem, pessoal, nós já sabemos dos nossos cursos de base, que basicamente a velocidade média da partícula entre os instantes t e t mais alguma coisa, que eu estou chamando de ΔT, mais algum incremento, é exatamente a variação do espaço pelo tempo, certo? É a variação do espaço sobre o tempo. Então, a velocidade média, nesse caso, seria dada por esse quociente, f de t mais ΔT menos f de t sobre ΔT, tá? Isso aqui a gente tira lá dos nossos cursos de base. Então, é como se a gente estivesse imaginando assim, nós temos uma partícula, T, e ela vai se locomover do ponto A até B. Então, imagine que no ponto A, ela esteja num certo instante T, em T. E ela vai se locomover nesse sentido até um ponto T, um ponto B, e imaginamos que nesse ponto B, ela vai atingir esse ponto exatamente no instante T mais ΔT. Então, aqui você teria exatamente o f de t, que seria a posição da partícula no instante t, e aqui o f de t mais ΔT, que é exatamente a posição da partícula no tempo t mais ΔT. Então, quando você faz essa diferença aqui, quando você faz a diferença do tempo, do espaço pelo tempo, então você vai ter exatamente a velocidade média, que é f de t mais ΔT menos f de t sobre t, sobre t mais ΔT menos t. Aí o t vai cancelar, vai ficar simplesmente ΔT, tá? Então, esse quociente aqui para nós, ele nos dá a velocidade média entre dois instantes, tá? Um instante t e um instante t mais ΔT. Só que, pessoal, onde, a variação do espaço, que a gente chama de Δx, é exatamente esse cara aqui, tá? Então, pessoal, esse quociente descreve basicamente para a gente o deslocamento da partícula entre os instantes t e t mais ΔT, tá? Mas é o seguinte, pessoal, observe que essa velocidade média aqui, ela não nos dá, digamos assim, uma velocidade, a velocidade real, ela nos dá uma média daquela derivada entre dois instantes, tá? Ela não é a velocidade real, ela é meio que uma aproximação. Então, qual seria a velocidade real, ou seja, naquele instante t, naquele ponto t, a velocidade é tanto. Como é que a gente calcula isso, pessoal? E aí a velocidade mesmo real, ela já é a velocidade instantânea, em cada instante, e neste caso é basicamente o limite deste quociente quando ΔT tende a zero. Então, o limite deste quociente aqui, quando ΔT vai para zero, nos dá exatamente a velocidade real naquele ponto t, naquele instante t, tá? A velocidade.
E esse limite a gente percebe que ele é exatamente a derivada, né? Eu só troquei aquele h por ΔT, né? Então, esse limite aqui, quando passar o limite aqui, limite com ΔT tendendo a zero, isso vai dar exatamente a velocidade. Quer dizer, vai dar exatamente a derivada de f no ponto t, tá? Então, pessoal, o que a gente pode concluir daí? Que a velocidade da partícula no instante t, é dado exatamente pela derivada da função x, que é a f de t, em relação a t, tá? Então, a velocidade que eu estou chamando de v de t é dx dt, ou simplesmente a velocidade de t é a primeira derivada da função f de t, tá? Então, a primeira derivada, pessoal, nos dá exatamente a velocidade da partícula. Bem, pessoal, e em particular a gente poderia escrever ela como se fosse limite, né? Como eu disse para vocês, o limite desse quociente, quando ΔT vai para zero, é a derivada, tá? Então, você pode usar uma dessas três fórmulas aqui que expressa a derivada. A derivada da função f de t no instante t, tá? Então, a primeira derivada é exatamente a velocidade que uma partícula sofre para se mover, para se locomover sobre um determinado eixo, tá? Bem, pessoal, e a aceleração? A aceleração, pessoal, no instante t, é dada exatamente pela derivada da função velocidade, ó, dv dt. Ou seja, eu estou derivando v de t. Quem é v de t é a velocidade da f de t. Em particular, como a v é a primeira derivada, né? Já é a primeira derivada aqui, ó, v de t, né, dx dt. Então, quando você deriva a velocidade, você está derivando a primeira derivada de x, né? Então, em particular aqui, a segunda derivada de x em relação a t. Isto é, pessoal, a aceleração no instante t é a segunda derivada da função f de t. Então, pessoal, resumo. A primeira derivada da função f de t descreve para nós a velocidade e a segunda derivada descreve exatamente a aceleração, certo? Então, é simples assim. Vamos fazer um exemplo. Uma partícula se move sobre o eixo x de modo que no instante t, sua posição é dada dessa forma. Então, está aqui a nossa função x, que é igual àquela f de t, né? Então, observe. Ó, em cada instante, a posição da partícula vai ser descrita por essa forma. Por exemplo, se o t é 1, então vai ser 1 ao quadrado mais 3 vezes t, que dá 4, né? Então, no t igual a 1, a partícula está na posição 4 do eixo x. No t igual a 2, daria 4 mais 6, daria 10. Então, quando t igual a 2, a partícula estaria exatamente na posição 10 do eixo x, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, tu tem uma partícula movendo-se sobre o eixo x e em cada instante de tempo ela é dada por essa forma, tá? É dada por essa função. Bem, onde x é dado em metros e t em segundos, perfeito. Aí a gente quer saber qual é a velocidade, né, da partícula num determinado instante t e qual é a aceleração dessa partícula num determinado instante t, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Bem, observe. Sabemos que a velocidade, quem é, pessoal? É a derivada da função x, né? Ou seja, a primeira derivada, dx dt. Logo, quem é a velocidade? É a primeira derivada dessa função. Quem é a primeira derivada daqui? Ó, estou derivando 2t ao quadrado mais 3t. Então, vai dar 2t mais 3, né? Então, 2t mais 3 metros por segundo, tá? Então, a velocidade é 2t mais 3 metros por segundo. E isso em cada instante t, né? Por exemplo, se você pega o t igual a 1, então a velocidade vai ser 2 vezes 1 mais 3, que é exatamente 5, né? Então, no t igual a 1, a velocidade é 5. E você vai observando que ela vai aumentando quando o t vai crescendo. Tá? Perfeito. A questão B, ele pede para a gente calcular a aceleração. Só que pelo que a gente viu acima, a aceleração é a derivada da velocidade. A velocidade, pessoal, é dada por essa fórmula que a gente já calculou. Então, quem é a derivada dela? Vai ser a derivada de 2t mais 3, que vai ser exatamente 2, né? Então, a aceleração, pessoal, é 2 metros por segundo, certo? Então, assim que a gente calcula.
Então é simples, né? Essa aplicação aqui, ó. A primeira derivada calcula a velocidade, a segunda derivada calcula a aceleração. Perfeito? Agora, pessoal, nos nossos estudos mais à frente, nós vamos começar a estudar a questão do estudo, né, da variação das funções, ou seja, será que em determinados momentos a função cresce, a função decresce, como ela se comporta, né? Então, essa variação das funções a gente consegue também, pessoal, estudar através do estudo da derivada, né? Usando a derivada para estudar a questão do comportamento dessas funções. Então, pessoal, eu recomendo que a gente leia na página 225, né, do livro do professor Guidorizi. Lá vai ter muita mais coisas do que eu não vou falar aqui. Aqui a gente vai fazer meio que um resumão. Bem, inicialmente a gente vai começar com o teorema do valor médio, tá? É um importante teorema do cálculo, muito usado, tá? E aqui a gente vai só enunciar ele e entender mais ou menos o que significa. Bem, para esse teorema a gente supõe que a gente tem uma função f definida no intervalo fechado AB em R. Essa função a gente pede que ela seja contínua em AB, tá? E que a derivada dela exista no aberto. Então, ó, contínua no fechado, derivável no aberto. Então, nestas condições, pessoal, existe um número C, ó, pertencente a esse intervalo aberto AB, ou seja, então o C está no interior do intervalo AB, ou seja, está entre A e B, tá? Tal que a derivada nesse ponto C é exatamente esse quociente aqui, ó, f de B menos f de A sobre B menos A. Meio que a variação, né, que a função sofre exatamente nos extremos desse intervalo sobre a variação aqui no espaço, né? Então, pessoal, a variação em y pela variação em x, né? Então, observe que vale essa igualdade. E geometricamente, pessoal, o que esse teorema está dizendo para a gente, pessoal? Olha, pessoal, geometricamente, o teorema diz que existe uma reta tangente ao gráfico de f que possui o mesmo coeficiente angular da reta secante, tá? Que passa pelos pontos. Vamos entender melhor. Você tem aqui os pontos A, F de A, ó. A, F de A, bem aqui, ó. Imagina que isso aqui está o ponto A e você calcula o F dele, deu aqui. E você tem o ponto B, F de B, né? Aí você no ponto B, no extremo, você calcula F de B, deu exatamente aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Imagine que o nosso gráfico da nossa função, F, ele faça esse comportamento, ó. Nesse intervalo aqui, ele age assim, ó. A função poderia até seguir, né? Mas, importante fazer nesse intervalo aqui, tá? Então, essa é a nossa função f aqui, ó. Essa é a nossa função f, certo? E aí, você traça a reta secante passando por esses dois pontos. A gente sabe que a reta secante é exatamente o quê? A reta que corta o gráfico exatamente nesses dois pontos, tá? Então, ó, tracei a reta secante aqui. Essa é a reta secante. Vou chamar de S, de secante, tá? O que o teorema nos diz, pessoal? Que se isso ocorre aqui, ó, se a função for contínua nesse intervalo, bonitinho, se ela for derivável, se tiver derivada em qualquer ponto daqui desse gráfico, tá? Então, existe um C entre A e B, tá aqui, tal que a derivada nesse ponto, tá? A derivada nesse ponto vai dar exatamente essa diferença aqui. E geometricamente, isso está dizendo para nós o seguinte: a gente sabe que a derivada ele é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Então, imagine que aqui, pessoal, você teria, prolongando essa reta aqui, né? Prolongando aqui, você teria um coeficiente angular aqui. Esse coeficiente angular é a reta que tangente a esse ponto aqui, né? Tangente a esse ponto. O que isso está dizendo para a gente é que a inclinação dessa reta tangente vai ser exatamente a mesma inclinação dessa outra reta secante aqui, tá? Então, se essa tem uma inclinação alfa, essa daqui também vai ter uma inclinação alfa, certo? Ou seja, essas duas retas são paralelas. Basicamente é isso que o teorema do valor médio nos diz, tá? Perfeito, pessoal. Agora, pessoal, nós vamos entrar realmente no mérito na questão do estudo, né? Da questão de estudo, assim, do sinal da derivada, tá? Bem, pessoal, inicialmente, antes de mais nada, a gente vai começar com uma definição, tá? Bem,
Essa definição aqui, ela vai dizer para a gente quando uma função é crescente e quando ela não é. Bem, ó, eu vou fazer ler primeiro assim. Ó. Dizemos que uma função f definida num certo domínio em R é crescente se para qualquer dois pontos que você pega, o ST, desde que o S seja menor do que T, o f de S também tem que ser menor ou igual que o f de T. Tá? Então, esse caso, a função é crescente. Certo? Aqui, desculpa, não tem esse menor igual aqui. Só menor, tá? Poderia ser também o menor igual, mas isso aí é um outro caso que a gente depois eu posso falar para vocês. Tá? Quando uma função ela não quando ela é menor ou igual, a gente diz simplesmente que ela não decresce. Então a gente chama ela de não decrescente. Então ela pode cresce ou fique constante, cresce ou fica constante. Então quando ela é menor ou igual, a gente diz que ela é não decrescente, tá? Então, ó, se você pega dois pontos, se o S for menor do que T, então o F de S tem que ser menor do que o F de T. É simples, né? Você tem aqui o eixo, só fazer rápido. Aí você pega dois pontos, S e T, né? Para a função ser crescente, ou seja, o valor que ela assume em S precisa ser menor que o valor que ela assume em T, né? Então, F de S precisa ser menor do que o F de T, certo? Então, acontece isso. Ó, se o S é menor do que T, o F de S tem que ser menor do que o F de T, certo? Então, S nos diz que a função é crescente. E se a função é decrescente, pessoal? Então, o que a gente faz? Aí, nesse caso, o contrário acontece, né? Por exemplo, então se você tem aqui, por exemplo, bora imaginar que a nossa função ela faça isso, por exemplo, tá? Ela vai fazer isso. Então, ó, se você pega S menor do que T, então é claro que, por exemplo, F de S, F de T, F de T. Então, o contrário aconteceu, né? Ó. O F de S agora se tornou maior do que o F de T. Então, nesse caso, ela é decrescente, tá? Então, é isso. Acredito que é o Guidorizi que define assim mesmo, tá? Mas, enfim. Bem, pessoal, e agora a gente vai começar a estudar a questão uma consequência do nosso teorema do valor médio, tá? Uma consequência do teorema do valor médio, que é o seguinte teorema. Se uma função f é contínua no intervalo fechado, então, pessoal, a primeira derivada, se ela for positiva, se a f' de x for positiva para qualquer x nesse intervalo aberto AB, então f é estritamente crescente em AB. E se ela for negativa nesse intervalo, então a função f é estritamente decrescente em AB. Então, é um teorema muito importante que diz exatamente o seguinte, que o sinal da primeira derivada nos diz onde a função cresce ou onde ela decresce, certo? Bem, vou dar só uma ideia da demonstração, tá? Imagine, eu quero provar que a função é estritamente crescente, então eu teria que provar exatamente isso daqui, ó. Dados S em T, né, S menor do que T, por exemplo, então eu queria provar que a função, se ela é crescente, então o F de S tem que ser menor do que o F de T, né? Então é isso que eu faço. Então observe, pessoal, ó, pega dois pontos aqui, com S menor do que T, tá? Então, queremos provar basicamente que o F de S é menor do que o F de T. Perfeito. Só que observe, pessoal, se tu pegou dois pontos aqui, por exemplo, tu tem o A, o B, né? Aí tu pegou dois pontos X, que é menor do que T, e isso aqui vai ser menor do que B, porque o AS e o T estão dentro desse intervalo. A gente já sabe, pela hipótese aqui, ó, que a função é contínua no intervalo AB. Se a função é contínua no intervalo AB, e mais ela é diferenciável nesse intervalo, porque a primeira derivada existe, tá aqui, ó.
no intervalo AB, então, em particular, essa função também seria contínua nesse intervalo aqui ST, certo? Porque esse intervalo aqui ST está contido no intervalo AB. Então, a função é contínua no intervalo ST e também é derivável nesse intervalo ST. Então, isso nos diz, pelo teorema do valor médio, o que, pessoal? Que vai existir um x barra, estou chamando de x barra aqui, nesse intervalo aqui, né? Existe x barra, aqui nesse intervalo aqui, ó, ST, tal que o f' de x barra é exatamente esse quociente aqui. Isso aqui é exatamente a aplicação do teorema do valor médio, tá? F de t menos f de s, a gente está analisando nesse intervalo aqui, ó, f de t menos f de s sobre t menos s. Perfeito. Agora eu uso o fato de que, pessoal? Agora a gente usa o fato de que? Do fato da primeira derivada ser positiva, né? Então, se a primeira derivada é positiva, para qualquer x que está no intervalo AB, eu estou usando agora a hipótese do item A, né? Então, ó, a primeira derivada é positiva para qualquer x que está aqui. Em particular, ela vai ser positiva para x barra. Então, meio que eu posso pegar esse daqui, ó. Observe que aqui eu peguei esse t menos s e multipliquei aqui, tá? Multipliquei para cá. E como a gente tem que essa primeira derivada é positiva, e observe a questão do t menos s, s, né, menor do que t, isso implica o quê, pessoal? Que t menos s é o quê? É maior do que zero. Passei o s para cá. É maior do que zero. Então, tu tem a multiplicação da f' de x barra, que é positiva, pela t menos s, que é positiva. Então, isso daqui é maior do que zero. Então, eu consigo pegar essa diferença aqui, e isso aqui é maior do que zero. Então, tu pega esse com esse último. Então, isso maior do que zero. Aí, tu pega o f de s, passa para cá, tu tem que o f de t é maior que o f de s. Certo? Então, ó, ou invertendo aqui, que ficaria até melhor, né? F de S é menor que F de T, tá? Sempre que o S for menor do que T. Então, pronto, você provou que a função é crescente, tá? Analogamente, você prova aí, pessoal, o item B, tá? É simples assim. Bem, pessoal, nós vamos fazer um exemplo agora. Nós queremos determinar os intervalos, né, de crescimento e decrescimento da seguinte função. A função é f de x igual a x ao cubo menos 2x² mais x mais 2. E queremos esboçar o gráfico dessa função. Então, o que a gente tem que fazer? Acabamos de falar que o sinal da primeira derivada descreve o comportamento. Se ela cresce, decresce. Então, vamos calcular a primeira derivada. Então, observa. A derivada dessa função vai ser quem, pessoal? Ó, derivada de x ao cubo, 3x². A derivada de menos 2x², desce o 2, então vai ficar menos 4x. A derivada de x é 1 e a derivada de 2 é 0. Então, está aqui a nossa derivada. Então, para mim fazer a questão agora do comportamento, eu preciso saber aonde essa função é positiva e aonde ela é negativa, certo? Aí a gente já fez isso aqui lá nas aulas passadas. Então, isso aqui ó, é uma função do segundo grau e a gente precisa estudar o que, pessoal? O zero dessa função. Então, fazendo f' de x igual a zero, então, ó, a gente está fazendo 3x² menos 4x mais 1 igual a zero. E aí, quem seria, nosso objetivo agora seria encontrar as raízes dessa equação aqui, né, do segundo grau. Essas raízes vão ser x igual a 1/3 e x igual a 1. Bem, pessoal, como é que eu fiz isso? Bem, eu não estou fazendo esse cálculo aqui exatamente das raízes, né? Eu estou usando aqui a questão de soma e produto, tá? Eu estou usando essa regra aí, soma e produto. Então, é dois números somados que vai dar basicamente menos b sobre a, e dois números que multiplicados dão exatamente c sobre a, tá? Então, observe, quem é menos b é exatamente menos 4, varia 4 sobre a, que é 3, tá? E que quando eu pegar ele e multiplicar, vai dar exatamente o c é 1 sobre 3. Então, ó, quando eu multiplicar esses dois números, vai dar 1/3, tá? Aqui. E quando eu somar eles, vai dar exatamente 4 sobre 3, tá? Então, eu estou usando o soma e produto aqui. Mas fica à vontade para usar Bhaskara. Então, ó, essas são as raízes, certo? Essas são as raízes. E aí, agora eu faço o estudo do comportamento da função da primeira derivada. Essa aqui é uma função do segundo grau.
Então, a gente já sabe que o gráfico dela é uma parábola. Ela vai ter concavidade como, pessoal? Voltada para cima, porque ó, o valor de A é 3, que é maior do que zero, tá? A é igual a 3, que é positivo, então concavidade voltada para cima. Vai cortar exatamente nas raízes, né, o eixo, então no ponto 1 e 1/3, certo? Então, a gente vai ter esse comportamento para a função do segundo grau aqui, que é a primeira derivada, certo? Perfeito. De onde a gente conclui que a direita de 1 ela é positiva, a esquerda de 1/3 ela é positiva, e entre 1/3 e 1 ela é negativa. E conclusão disso, o que significa? Ó, a f' de x é positivo para onde? Sempre que o x estiver de menos infinito até 1/3, né? Então, a gente está estudando o sinal da primeira derivada. A f' de x é positiva para x de menos infinito até 1/3. E ela é positiva também para x de 1 até mais infinito, tá? Então, nessa união aqui desses dois intervalos, a nossa função, a primeira derivada é positiva. E ela é negativa exatamente nesse intervalo aqui de menos, quer dizer, de 1/3 até 1, tá? E aí, como consequência do nosso teorema anterior, né? Então, o que a gente conclui? Se a função é positiva aqui nesse intervalo, significa que ela é o quê? Estritamente crescente nesse intervalo. Se ela é positiva, ela é crescente. E se a função, se f ela é negativa aqui nesse intervalo de 1/3 até 1, significa que a nossa função ela é decrescente nesse intervalo, certo? E aí, para a gente traçar o gráfico, a gente faz mais dois comportamentos. A gente já sabe que é de menos infinito até 1/3, a função cresce, né? Então, ela faria isso, por exemplo. Depois, ela decresce, né? Faria isso. E depois ela cresce de novo. Então, a gente já sabe mais ou menos que o comportamento do nosso gráfico vai fazer isso, certo? O que falta saber? O que acontece quando o x tende para menos infinito, né? Será que esse comportamento aqui tende a se estabilizar? Será que ele decresce muito? E a mesma coisa para mais infinito. Então, é isso que a gente vai procurar saber. E como é que a gente faz isso? A gente estuda o limite da função quando x tende a mais ou menos infinito. Então, eu vou estudar o limite de f de x quando x tende a mais infinito. Ou seja, eu estou estudando o limite da função, dessa função aqui, ó. X ao cubo menos 2x² mais x mais 2, tá? Perfeito. Logo, olha, a estratégia que eu usei, coloquei x ao cubo em evidência, aí a gente teria uma coisa desse tipo. Quando o x vai para mais infinito, então esse quociente aqui vai para 0, né? Para 0, para 0, né? E isso aqui vai para 1. E x ao cubo vai para mais infinito. Então, o resultado desse limite é mais infinito. Da mesma forma, pessoal, de forma análoga, né? Quando você calcular o limite de f de x com x tendendo a menos infinito, aí você vai fazer a mesma coisa aqui. Então, esse daqui vai para 0, para 0, para 0. Aqui vai para 1 e aqui vai para menos infinito. Então, esse daqui vai para menos infinito. De onde, pessoal, a gente conclui exatamente o seguinte. Que o comportamento do nosso gráfico é exatamente descrito conforme a imagem aqui. Bem, para mim fazer isso, eu calculei os f's das raízes, tá? Então, só para mim saber mais ou menos onde é que ela corta, para ficar melhorzinho. Aí você calcula, por exemplo, o f de 1, que é exatamente a raiz da primeira derivada, e o f de 1/3. Para você calcular, você tem que calcular realmente substituindo aqui na valor da função, né? O f de 1 vai ficar 1 ao cubo menos 2 vezes 1 quadrado mais 1 mais 3. O f de 1/3, substitui aqui, aí tem que fazer a continha, tá? Tem que fazer a continha. Quando eu fiz essas contas, eu calculei que o f de 1 deu 2, o f de 1/3 deu 58 sobre 27, que dá aproximadamente mais de 2 um pouquinho, tá? Então, ó, observe, o f de 1 deu 2, o f de 1/3 deu 58 sobre 27, que é um pouquinho maior do que 2, tá? Então, deu aqui. Aí, o que a gente tem, ó? Sempre que o x está de menos infinito até 1/3, a primeira derivada é positiva, o que significa que a função f, essa aqui, não confunda a primeira derivada com a função f, tá? A primeira derivada, onde ela é positiva, a função f, ela é crescente. Então, não vai desenhar o gráfico da função da primeira derivada pensando em vez da f, tá? Então, o gráfico da f é o seguinte, ela cresce à esquerda de 1/3. E mais, como a gente estudou o limite aqui quando x tende a menos infinito, quando x vai para menos infinito, ela
vai embora para menos infinito, ó, tá aqui, ó. Então, o gráfico da nossa função, ela vai fazer isso, ó. Vem crescendo até 1/3. Aí, quando chegar num terço, ela vai bater exatamente aqui, né? E aí depois, se o x estiver entre 1/3 e 1, ó, tá aqui, a primeira derivada é negativa, o que significa que a função f é decrescente, ó. A função f é decrescente. Então, aqui, ó, ela passa a decrescer, observe. Ela passou a decrescer. E depois, ela de 1, né? A função f novamente ela é positiva, a derivada, logo a função f é crescente. Então, ela passa a crescer e vai embora para mais infinito, porque o limite deu mais infinito. Então, pessoal, é assim que a gente consegue mais ou menos estudar o comportamento de uma determinada função, questão de crescimento e decrescimento. Olha, vamos fazer um outro exemplo. Aqui, pessoal, a gente tem essa função aqui, f de x, tá? E ela quer que a gente estude f com relação ao crescimento e decrescimento. Só dizer onde ela cresce e onde ela decresce. Então, tem que estudar a primeira derivada, né? E aí, como aqui é um quociente, né? Observe. Então, você teria que estudar a derivada do quociente aqui, né? A derivada da primeira, já até derivei aqui, ó. A derivada disso daqui vai dar 2x menos 1 vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. Então, ó, a derivada de 1 aqui é 0, aqui vai dar 2 desce, vai dar 6x, tá? Aí, só fazendo uma manipulação aqui, eu distribuí aqui, deu para perceber que vai cancelar várias coisas aqui, não? Por exemplo, ó, 6x ao cubo menos 6x ao cubo, né? Aí vai ficar menos 3x quadrado mais 6x quadrado, então vai dar 3x quadrado. E aqui mais 2x menos 1, tá? Então vai ficar isso. A f' de x vai ser essa dividida pelo quadrado de baixo, tá? Então tá aqui a primeira derivada. Então a gente precisa estudar onde essa função cresce e onde ela decresce. Aí eu noto o seguinte, pessoal. Observe que aqui embaixo você tem um número elevado ao quadrado, certo? O que significa isso, pessoal? Que como esse número está elevado ao quadrado, ele é positivo sempre. Então, se você quer estudar o sinal desse quociente, o de baixo, uma vez que você já sabe o sinal dele, o que vai definir o sinal do quociente vai ser a de cima. Por quê? Se eu aqui de baixo, eu já sei que é positivo. Quando que o quociente vai ser positivo? Se o de cima também for positivo. Quando que o quociente vai ser negativo? Se o de cima for negativo, porque negativo com positivo dá negativo, certo? Então, o sinal dessa derivada aqui, ele se restringe a você estudar o sinal simplesmente da função que está no numerador, tá? Então, a f' de x, ela vai zerar exatamente nas raízes dessa função e o sinal dela vai ser exatamente as raízes dessa função de segundo grau também, tá? Então, ó, fazendo f' de x igual a 0, significa que 3x quadrado mais 2x menos 1 é 0, tá? Já fazendo aqui. Isso daqui, aí você pensa, né? Dois números, quando eu somo, dá 2 menos 2, né, sobre 3. E quando eu multiplico, dá exatamente menos 1 sobre 3, né? É o menos b sobre a, b sobre a, c sobre a, certo? Então, ó, dois números quando eu somo, ó, daria menos 3 mais 1 sobre 3, que daria exatamente menos 2 sobre 3, tá? Então, observe, menos 1 e 1/3. E quando tu multiplica, dá menos 1/3. Então, tá aí os dois números, tá? Estou usando isso aqui direto. Perfeito. Aí, descobrindo as raízes, né? A gente olha para a função do segundo grau. A gente já viu que ela, ó, mesma coisa, né? Aqui é 3. Então, ela é, digamos assim, com cavidade para cima, porque o A é positivo. Corta exatamente nesses dois pontos aqui, menos 1/3. Para cá ela vai ser positiva, para cá positiva e aqui dentro negativa, tá? Esse estudo de sinal que a gente já deve estar craque nisso, tá? Então, ó, a primeira derivada vai ser positiva onde? Se o x estiver de menos infinito até menos 1, unido com x estiver de 1/3 até mais infinito, né? Ou estiver para cá ou para cá, tá? E a primeira derivada vai ser negativa aqui dentro desse intervalo que vai de menos 1 até 1/3, tá? E pelo teorema anterior, se a função é positiva aqui, então ela é crescente aqui, certo? E se a função é negativa nesse intervalo, então significa que ela é decrescente nesse intervalo, tá? Perfeito. Eu ainda vou esboçar o gráfico, né? Embora a questão não peça, só pediria para fazer isso. Então, antes de esboçar o gráfico, note que quando você faz f de x tender a mais infinito, então você está calculando o limite dessa expressão,
Aí a técnica é colocar a maior potência em evidência, a gente colocou x². Então, para voltar para x², 1, para voltar para menos x, 1 sobre x, né? Menos 1 sobre x. Aí, cancelaria um x, ficaria só menos x, tá? E aí, aqui a mesma coisa embaixo, né? Para voltar para 1 sobre x², que aí cancelaria, mais 3, né? Quando multiplicasse, ficaria mais 3x². Aí, ó, vai cancelar aqui, né? Esses dois. Aí, quando o x vai para mais infinito, esse vai para mais infinito. Quer dizer, esse vai para 0, esse daqui também vai para 0, e esse daqui vai para 1/3, tá? Então, aqui vai dar 1/3. Da mesma forma, pessoal, pela mesma análise, tá? Quando o x for para menos infinito, esse daqui vai para 0, esse daqui vai para 0, e esse daqui também vai para 1/3, tá? Então, ó, o limite de x tendendo a mais infinito, de f de x, é 1/3, e o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, também é 1/3, certo? E aí eu calculei o f das raízes, tá? O f de menos 1 deu 1 sobre 2. O f de 1/3 deu menos 1/6. Percebe que eu não estou fazendo as contas aqui, tá? Mas faça aí. É só substituir aqui no valor na função, tá? Tá aqui a função. Coloca aqui, calculo o f de menos 1, calculo o f de 1/3, tá? Para fazer as continhas que você vai encontrar esses valores aí. Em particular, pessoal, como é que seria o gráfico? Ó, imagine que você tem uma assíntota aqui. Essa assíntota aqui é exatamente uma função, uma reta constante igual a 1/3. Então, ó, vamos analisar. A nossa função, ela cresce para x de menos 1, quer dizer, de menos infinito até menos 1. Então, ó, cresce, vai crescendo, ó, tá crescendo, ó. Ela tá crescendo até chegar no ponto 1. Ponto 1 dá 1 sobre 2, tá? Até chegar no menos 1, desculpa. E observe que ela não decresce, quer dizer, ela não tende para menos infinito. Ela vai tendendo a se estabilizar exatamente aqui na reta, na assíntota, né? 1/3, certo? Ou seja, a função quando x tende a menos infinito vai tendendo a quem? A 1/3, observe. E aí depois, se o x estiver entre menos 1 e 1/3, a função decresce, ó. Ela para de crescer e começa a decrescer, certo? Até chegar no 1/3, que dá menos 1/6, certo? Menos 1/6. E aí depois ela começa a crescer novamente, e mais quando o x tende para mais infinito, ela vai tendendo a se estabilizar exatamente no 1/3 também, certo? Então esse é o gráfico da nossa função, perfeito? Bem, pessoal, uma outra coisa que a gente precisa estudar aqui é a questão da concavidade e ponto de inflexão, tá? Então, se uma função é diferenciável num certo intervalo, né? E você pega um ponto desse intervalo, então a reta tangente ao gráfico da função f no ponto P, isso aqui a gente já viu, só estou lembrando, tá? O que seria a reta tangente no ponto P, f de P, pessoal? A gente já viu lá quando eu comecei a falar de derivada. Ela é dada pela equação y menos f de P igual a f' de P sobre x menos P. Ou y igual a f de P mais f' de P x menos P, né? Ou seja, a primeira derivada no ponto P define exatamente o coeficiente dessa reta, coeficiente angular, tá? Assim, ó, a reta tangente é o gráfico da função. Ou seja, estou só representando isso daqui, né? A reta tangente é o gráfico dessa função, tá? Eu vou chamar essa reta tangente de t de x. Então, a reta tangente vai ser exatamente os pontos, né, que essa reta aqui descreve, tá? Aí vamos definir o que seria a concavidade para cima ou concavidade para baixo de forma, digamos assim, de forma rigorosa, de forma matemática, né? Então, ó, se f de x for maior que t de x para qualquer x diferente de p, né? Dizemos que a função f tem concavidade voltada para cima. Dizemos que f tem concavidade voltada para cima se no intervalo i, se o valor que a função assume é maior que o valor que a reta tangente assume para qualquer x que não seja o ponto P. Observe, pessoal. Imagine que você tem aqui um ponto P, tá aqui o f de P. Então, aqui você tem uma parábola, tá? Imagine que essa aqui é a tua função f, tá? Então, aqui está a concavidade da parábola, tá? E aí, tu pegou nesse ponto P, tu traça a reta tangente nesse ponto. O que significa essa concavidade ter parábola voltada para cima?
significa que qualquer outro x que eu pegar aqui, ó, observe, peguei esse x. Quem seria o f de x dela? Bem aqui, ó. Tá aqui o valor da f de x. E quem seria o t de x? Bem aqui, ó. Ó, é exatamente onde corta a tangente, t de x. Então, observe que o f de x aqui, ó, é maior que o t de x. Vamos pegar mais aqui, ó. Pega um x bem aqui, ó, um x. Então, ó, o f de x tá bem aqui, ó, f de x. E o t de x, ó, é onde toca o gráfico da tangente e você leva. Então, observe que o f de x é maior que o t de x para qualquer x que não seja o p, tá? Para qualquer x que não seja o p. No ponto P vale a igualdade. Mas a ideia é que para qualquer x que seja diferente de p, a f de x é maior que a t de x. Poderia pegar um outro ponto aí, P', por exemplo, tá? Um outro ponto P'. E aí você traçaria a reta tangente. Você observa que o gráfico está todo acima da tangente. É essa a ideia, tá? O gráfico está todo acima da tangente. Então, é assim que a gente diz que a concavidade é voltada para cima. E analogamente, pessoal, a gente pode definir a questão da concavidade voltada para baixo, né? Nesse caso, o contrário ocorre, né? O valor que a função assume vai ser menor que t de x para qualquer x, p pertencente a i, tá? E x diferente de p, certo? Então, nesse caso, é como se a nossa concavidade agora tivesse voltada para baixo e a tangente vai estar acima, né, da função f. Então, para ter concavidade voltada para cima, a função tem que estar acima da tangente. Para ter concavidade voltada para baixo, a tangente tem que estar acima da função, certo? Perfeito. E o que seria um ponto de inflexão, pessoal? Um ponto de inflexão, dizemos que P, pertencente a um certo domínio, é um ponto de inflexão se existir, né, A e B em R, com esse ponto P pertencente a esse intervalo, tal que F tem concavidade voltada para cima e para baixo, respectivamente nos intervalos de A a P e de P a B. Então, observe, o que significa isso? Ó, tem um ponto P, tá? Tem um ponto P bem aqui, por exemplo. Tem um ponto P. Então, para dizer que esse ponto P é um ponto de fricção, você tem que ter um intervalo AB, tá? Tal que o P esteja dentro desse intervalo, tá? E o que ocorre? Quando você estiver na parte do intervalo que vai de A até P, ó, de A até P, a parábola tem concavidade voltada para cima, observe, para cima. E se você tá de P até B, ó, aí você pega agora de P até B, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, o que é um ponto de inflexão, pessoal? É um ponto onde a concavidade muda, né? De sinal, digamos assim, né? Tá voltada para cima, aí passa a voltar para baixo, né? Ou então tá voltada para baixo e passa a voltar para cima, certo? Então é exatamente essa ideia. O ponto de inflexão é exatamente onde você muda o sinal da concavidade, né? É basicamente isso, certo? Perfeito. Aí, pessoal, vem o nosso segundo teorema que vai dizer pra gente a questão exatamente, né, das concavidades da parábola, o comportamento da concavidade. Bem, ó, suponha que f admita a derivada de ordem 2 no intervalo i. Se a segunda derivada, pessoal, de f no ponto x, nesse intervalo, for positiva, for maior do que zero, então f tem concavidade voltada para cima em i. E se a segunda derivada for negativa, então a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, observe o que a gente estudou, pessoal. A gente viu que o sinal da primeira derivada define o crescimento e decrescimento. Agora, a gente está vendo que o sinal da segunda derivada vai definir exatamente o comportamento da parábola, se ela é voltada para cima ou voltada para baixo, certo? Perfeito. Então, ó, a prova você pode encontrar lá no livro do Guidorizi, na página 239, não vem ao caso agora. Vamos só fazer esse exemplo aqui, ó. Observe, você tem a função f de x igual a elevado a menos x² sobre 2. Queremos estudar o f com relação à concavidade e os pontos de inflexão. Em seguida, esboçar o seu gráfico, tá? Então, ó, quem seria a derivada dessa função? É uma derivada da função composta, né? A derivada da exponencial é ela mesma.
E aí teria que derivar a derivada, digamos aqui, de menos x quadrado sobre 2, né? Só que a derivada desse cara aqui vai ser quem, ó? O 2 vai descer aqui, vai cancelar com esse, então vai dar só menos x, tá? Então, é menos x vezes essa função aqui, certo? Perfeito. Então, tá aqui a primeira derivada, tá? E aí, vamos estudar a segunda derivada. Agora, você já tem um produto, né? Então, seria o quê? A derivada da primeira, que é a derivada de menos x, que dá menos 1. Então, tá aqui. Vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. E aí, ó, a derivada da segunda é exatamente, novamente, a derivada dessa expressão aqui, né? Que vai dar exatamente isso. Então, vai dar menos x vezes e elevado a menos x quadrado, tá? Fazendo um joguinho aqui, certo? Ó, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar x quadrado. Eu poderia colocar em evidência, fica x quadrado menos 1 vezes esse cara aqui, certo? Aí, ó, observe o seguinte, cara, que a exponencial, esse cara aqui vai ser positivo sempre, para qualquer x que você possa imaginar, tá? Porque no fundo, isso daí, pessoal, é 1 sobre e elevado a x quadrado sobre 2, tá? Essa parcela aqui, é 1 sobre isso. Qualquer x que eu pego isso aqui vai dar positivo, esse quociente. A exponencial elevado a uma coisa positiva dá positiva, certo? 1 sobre uma coisa positiva é positiva. Então, isso daqui é maior do que zero sempre, certo? Perfeito. Logo, pessoal, o sinal da segunda derivada aqui, que é o que eu preciso estudar, é o mesmo desse quociente aqui, ó. Uma vez que eu já sei que isso aqui é positivo, se isso aqui for positivo, dá positivo. Se isso aqui for negativo, dá negativo, né? Negativo com positivo dá negativo. Então, observe. Então, se estudar o sinal da segunda derivada, é o mesmo que estudar o sinal de x quadrado menos 1. Pronto. E quem é a raiz desse daqui, pessoal? Aí é fácil, né? X quadrado menos 1 é igual a 0, vai dar x quadrado igual a 1, de onde você tira aqui x é igual a mais ou menos raiz de 1, que é x é igual a mais ou menos 1, né? Então, as duas raízes vão ser menos 1 e 1. Olha o sinal aqui, o A é 1, com cavidade voltada para cima, então para cá é positiva, para cá é positiva e aqui é negativa. Essa é a variação do sinal da segunda derivada. E pelo teorema anterior, né, como a segunda derivada é positiva, para x menor do que menos 1, significa que a concavidade é voltada para cima. Como a segunda derivada é negativa aqui dentro desse intervalo, então significa que a concavidade é voltada para baixo, da função f, tá? E como a segunda derivada é positiva para x maior do que 1, significa que a concavidade é voltada para cima, exatamente. Isso assim a gente estuda o comportamento da concavidade da função f. E o que seriam os pontos de inflexão, né? Então a gente já sabe que a concavidade é voltada para cima, na união aqui e aqui, né? E vai ser voltada para baixo exatamente nesse intervalo. E os pontos de inflexão, pessoal, né? Onde alterna, tá voltada para cima, volta para baixo. Então, o ponto menos 1 é um ponto de inflexão. Assim como o ponto 1, porque está voltada para baixo, começa a voltar para cima a partir do 1, certo? Então, o ponto menos 1 e 1 são os pontos de inflexão, tá? E aí você estuda ainda o sinal, a questão do limite, né? Quando x vai para mais infinito. Então, é o limite desse cara aqui, da função f, que eu posso escrever assim dessa forma. Quando x vai para mais infinito, isso daqui está crescendo muito. Se isso daqui está crescendo muito, então isso daqui vai para zero. Analogamente, quando ele vai para menos infinito, isso daqui também vai crescer muito, né? E isso daqui também vai para zero. E aí, onde eu calculei ainda o f dos pontos, né, dos extremos aí, no caso, o f de menos 1 e o f de 1. Então, quando você calcula o f de menos 1, então, observe, né? Você vai meio que fazer aqui, ó, menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar 1 sobre 2, né? Então, vai dar exatamente e elevado a menos 1 sobre 2, que dá exatamente 1 sobre a raiz de e, né? É basicamente isso. Ou então e elevado a menos 1 sobre 2, que dá basicamente por aqui, tá? Raiz de e. Então, ó, no 1 e no menos 1, ela vai assumir o mesmo valor, tá? Mesmo valor. E aí vamos fazer aqui a questão do comportamento dela. Observe. Aqui, ó, concavidade voltada para cima. Até aqui, concavidade voltada para cima. Nesse intervalo aqui, ó, concavidade voltada para baixo. Observe. Concavidade voltada para baixo. Daqui para cá, a concavidade volta para cima de novo.
tá? Volta a voltar para cima. Para cá, quando o x tende para mais infinito e menos infinito, ela vai se aproximando de zero. Então, assim, ó, esse é o comportamento do gráfico da nossa função. Bem, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, acredito, mas essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido exatamente a ideia, em resumo, do que a gente viu hoje, né? Primeira derivada define a velocidade de uma determinada partícula. Segunda derivada, aceleração. Primeira derivada, o sinal da primeira derivada define o comportamento da função no sentido de crescimento e decrescimento. Se for positiva, cresce, se for negativa, decresce. A segunda derivada diz com relação à concavidade da parábola. Se ela for positiva, concavidade voltada para cima. Se ela for negativa, concavidade voltada para baixo. Tá? Então, isso foi o que a gente viu hoje e até a próxima.